A Grande Pirâmide do Egito, chamada de Pirâmide Quéops, é tida como um grande túmulo construído para o faraó Khufu ou Quéops. Eles apontam histórias parecidas para as outras duas grandes pirâmides vizinhas a Quéops. As três juntas formam algo que parece impossível ser refeito com as tecnologias atuais. Egiptólogos e arqueólogos apontam com uma certeza invejável que este suposto túmulo teria sido edificado por volta de 2580 a 2560 a.C. Mas, será que essa narrativa propagada condiz com a realidade dos fatos? Ou é mais um engodo das elites para esconder a verdadeira história da humanidade? Vamos verificar. A estrutura mais magnífica e misteriosa já erguida neste planeta é a Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide tinha pedras de revestimento que a deixava com uma superfície lisa, muito diferente do aspecto rugoso e parcialmente destruído que vemos hoje. Extraordinariamente, a maior parte dessas pedras que a revestiam foram retiradas há 600 anos para a construção de palácios e mesquitas da cidade do Cairo. Isso mesmo. É realmente impressionante que, milênios depois de sua construção, somente seu revestimento pudesse construir diversas outras edificações. É até hoje a construção mais pesada, com 6,5 milhões de toneladas. Na execução da obra, calcula-se que foram utilizados 2.300.000 blocos de calcário e granito, que vão de 2,5 até incríveis 80 toneladas. Quanto à sua altura original de 146 metros, foi a construção mais alta do mundo até a Torre Eiffel ser terminada. Para se ter uma ideia da grandiosidade, vamos comparar com o famoso edifício Itália da cidade de São Paulo, que tem 165 metros de altura e apenas 38.660 toneladas. Seria necessária a construção de 195 edifícios Itália para igualar o peso da pirâmide. Você consegue mensurar a grandiosidade dessa obra? O solo foi arrumado e depois nivelaram o leito de rocha para a base ser absolutamente plana por 81,6 metros para o norte. Tudo isso com martelinhos. De fato, abaixo desse leito rochoso, há câmaras ainda inexploradas que ninguém sabe ao certo a sua finalidade. Apesar dos milênios do deslocamento dos continentes, do balanço da Terra em seu eixo, terremotos e o imenso peso da própria pirâmide, ela continua intacta. O resultado da altura da pirâmide multiplicado por 1 bilhão é aproximadamente a distância entre a Terra e o Sol. A circunferência da pirâmide dividida pelo dobro de sua altura tem como resultado o número π. As inclinações laterais têm o ângulo perfeito de 52 graus, fazendo com que a altura da pirâmide em relação à sua base seja igual à do raio de um círculo em relação à sua circunferência. O grande pesquisador do século XIX, Moses Cotsworth, descobriu uma série de evidências de uma oculta geometria muito avançada utilizada na construção da Grande Pirâmide. Sua descoberta principal é que os construtores das três grandes pirâmides do Planalto de Gizé estavam obcecados pelo calendário e tinham necessidade de descobrir a duração certa do ano solar, e a medição certamente foi feita a partir de uma série de proporções geométricas observadas com a sombra da ponta da Grande Pirâmide e das outras duas ao lado. O Planalto de Gizé, portanto, seria um centro de exibição para duas sombras gigantescas que aconteciam no mesmo dia.
uma ao meio-dia e outra no pôr do sol. Isso significa que as 3 grandes pirâmides faziam parte de um projeto único e provavelmente foram construídas juntas, talvez para medir o tempo e outros eventos astronômicos. Segundo um dos maiores egiptólogos de todos os tempos, Piazzi Smith, a Grande Pirâmide estava no centro exato de todas as terras do mundo, dividindo a Terra em 4 partes aproximadamente iguais. Preste atenção! Nenhum corpo foi encontrado na Grande Pirâmide, assim como não foram encontradas múmias nas 2 pirâmides ao lado. Para muitos, somente esses dados já provariam que a Grande Pirâmide e suas 2 companheiras nunca foram túmulos, ainda mais considerando que construções como essas nunca mais foram repetidas. Seria porque não foram os faraós da 4ª dinastia os responsáveis por sua construção? Ou mais, nenhum faraó foi responsável pela construção delas? Livros de história respeitáveis que são consumidos nas escolas e universidades por alunos e professores são uníssonos em dizer que as pirâmides eram túmulos dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Contudo, isso nunca foi um consenso entre os pesquisadores. Mas por quê? Pelo simples fato constrangedor de que não há sequer uma única prova disso. Exatamente, não existem evidências que sustentem essa afirmação. De fato, não há nenhuma inscrição ou fragmento que tenha sido encontrado dentro de cada uma das 3 pirâmides para associá-las com os faraós da 4ª dinastia, exceto algumas pinturas grosseiras em tinta vermelha. Isso mesmo, tinta, dentro de algumas câmaras acima da Câmara do Rei. Uma delas está escrito Khufu, com erros gramaticais grotescos e hieróglifos de época diferente a qual Quéops viveu. Essas pinturas grotescas foram forjadas pelo coronel Howard Vyse, provavelmente em 1837. Veja essa história. Vyse tinha investidores financeiros famintos por grandes tesouros, e tudo o que ele encontrou dentro da Grande Pirâmide foi um grande vazio. Então, desesperado, ele teve a ideia de forjar essa grande descoberta para acalmar seus financiadores, que eram da elite. Alguém pode dizer sobre o vazio, mas elas foram saqueadas. Então por que tiveram que explodir, cavar e construir túneis para driblar os gigantescos blocos de granito que protegiam as partes internas da pirâmide? As câmaras exploradas por Vyse estavam invioladas. No mais, mesmo que tivessem sido saqueadas, onde estariam as inscrições? Outro fato constrangedor é que não há dúvida que o coronel depredou a pirâmide. Ele é réu confesso. Deixou escrito em suas memórias que não havia nenhuma inscrição na pirâmide. Como disse um dos maiores pesquisadores das pirâmides, James Bonwick, como podemos acreditar que os egípcios ergueriam monumentos tão imponentes sem deixar nenhuma inscrição? Justamente eles que apreciavam o excesso de hieróglifos, mesmo em edifícios sem importância. Outro fato estarrecedor é que nos foi ensinado nas escolas e universidades que Quéops, Quéfren e Miquerinos, nomes dados às 3 grandes pirâmides, são uma espécie de sequência de faraós da 4ª dinastia. Entre eles existem faraós intrusos como Digedefre, Ordiedef e Biqueres, que misteriosamente abriram mão de uma pirâmide para si. Estranho, muito estranho. Então, qual é a origem dessa ideia de túmulo, Quéops, Quéfren, Miquerinos então? A origem é absurda. O dogma dos túmulos vem do historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C., que talvez tenha estado no Egito na época do domínio persa. Por que eu disse talvez? Porque muitos pesquisadores dizem que Heródoto sequer esteve no Egito,
roubando informações de outro grego chamado Hecateu de Mileto. De qualquer forma, vamos trabalhar com a ideia de que ele esteve lá. Então, o que disse Heródoto? Ele afirmou que sacerdotes egípcios lhe contaram que houve 10 anos de uma grande opressão somente para construir uma calçada para auxiliar no transporte dos blocos, e ao todo a obra demorou 20 anos, tendo empregado 100.000 homens cansados, trabalhando apenas 3 meses no ano, por causa do período das cheias do Nilo, pois nesse momento ficavam impossibilitados de trabalhar no arado. Eles não eram construtores, mas sim agricultores. É insuportável imaginar que a maior construção da história tenha sido feita por agricultores. Desculpe, mas eu não acredito nisso. Essa cronologia não faz o menor sentido. Primeiro, 10 anos para construir uma calçada e 10 anos para nivelar o solo e erguer as pirâmides? Quando esses supostos construtores deixaram o solo e o leito rochoso absolutamente plano com machadinhos de pedra? Sei. Agora vamos fazer um pequeno cálculo. Na pirâmide existem 2.300.000 blocos de pedra. Considerando 7 dias por semana, 12 horas por dia, 365 dias do ano, ao longo de 20 anos, teriam que colocar cada pedra em sua posição em 2 minutos. Porém, eles só trabalhavam 3 meses no ano, então teriam que empilhar os blocos a cada 2 segundos. Não, isso não faz o menor sentido. Outra história relatada por Heródoto foi que Quéops fez a própria filha se prostituir e ele pegava o dinheiro dela. E ele ainda completa: ignoro o quanto montou a quantia assim obtida, pois os sacerdotes nada souberam dizer sobre isso. Os sacerdotes foram mais longe, disseram que Miquerinos tinha um amor incestuoso pela filha, coisa que o próprio Heródoto classificou em seus escritos como: esse relato não passa de pura fábula. Vamos fazer um esforço intelectual. Se Heródoto esteve no Egito alguma vez na vida dele, foi 2.500 anos depois da morte de Quéops, e no período persa. Os sacerdotes dessa época sabiam muito pouco sobre a construção das pirâmides. Essa é a verdade. Os persas, invasores, aniquilaram a civilização egípcia. Então é muito fácil de se chegar à conclusão de que Heródoto sabia talvez um pouco mais do que os egiptólogos contemporâneos. Ou seja, um pouco mais que nada. Como podemos perceber, a Grande Pirâmide e suas 2 outras companheiras em Gizé nunca foram túmulos. O que elas seriam então? Observe. Quando falamos dessas obras extraordinárias, jamais repetidas em toda a história da humanidade, que equivalem em peso a 195 edifícios Itália, é óbvio que temos que nos perguntar qual tecnologia foi empregada. Para tal tecnologia ser desenvolvida, necessitamos de experimentos, aplicação da técnica diversas vezes, até que se aperfeiçoe, e depois esse conhecimento precisa ser repassado pelas gerações, para que outros técnicos continuem a desenvolver a tecnologia pelas gerações. Não existe registro de que isso estivesse acontecendo na 4ª dinastia egípcia. Logo, os egípcios que escreviam tudo. Inclusive, o grego Heródoto diz que estavam sendo empregados agricultores em uma construção tão complexa. A arquitetura, engenharia e geometria avançada não podem ser atingidas sem uma técnica muito desenvolvida. Então, já que não há evidências de técnicas muito desenvolvidas por aqueles faraós primitivos, devemos sim teorizar honestamente de onde veio a tecnologia empregada nas construções. Muitos não sabem, mas os primeiros faraós do Egito foram os deuses. Isso mesmo, os deuses. Pesquisadores contemporâneos chamam esse período de lendário. E tem essa sequência: Ta, Ra, Shu,
Geb, Osíris, Horus, Thoth e Maat. No caso, um desses faraós, Thoth, era aquele que trouxe o conhecimento, filosofia, ciência e escrita, segundo os egípcios. Essas divindades chamadas de Néteros, parte atuante do grande criador Néter, foram os reis, os responsáveis pela criação e desenvolvimento da civilização egípcia, e eles vieram do céu. Não há sequer um documento egípcio referindo as pirâmides a Quéops, Quefren ou Miquerinos. Contudo, existe um texto chamado A Estela do Inventário que afirma que muito tempo antes do reinado de Quéops, a Casa da Esfinge já existia, que Ísis era a senhora da pirâmide, e o que Khufu fez foi construir sua própria pirâmide e a de sua filha, Renutsen, aos pés da grande. Essa pirâmide de Quéops é ínfima, tosca e de degraus. A primeira teoria, então, embasada em documentos, demonstra que a tecnologia veio do céu para a terra. Outra hipótese é que as pirâmides foram construídas por uma civilização terrestre que foi destruída em um grande cataclismo ou no dilúvio. O primeiro fato é que houve realmente um grande cataclismo terrestre no final da última era do gelo, e ele extinguiu toda a megafauna, milhões de espécies foram extintas. Essa catástrofe é citada em quase todos os mitos antigos. Esses teóricos dizem que antes desse cataclismo existiu outra humanidade, que efetivamente foi aniquilada, e o que restou dela foram poucas pessoas, as pirâmides e outras construções muito firmes de grandes pedras. Existem muitos teóricos que acreditam nisso e outros muitos na existência de Atlântida. Segundo Platão, o grande filósofo que primeiro nos contou sobre Atlântida, disse que o grego Solon esteve no Egito e que um sacerdote egípcio que vivia em Sais, no delta do Nilo, lhe contou a história de Atlântida. Platão disse que essa civilização conquistou a Europa Ocidental e também o norte da África, exatamente a localização do Egito. Também disse que a Atlântida existiu 9.000 anos antes da era de Solon, que seria em 9600 a.C., exatamente ali onde aconteceu o grande cataclismo. São evidências que muitos consideram extremamente relevantes. Outro dado interessante sobre a Grande Pirâmide é que Gizé estaria alinhado com diversos sítios antigos importantes, como Mohenjo-Daro, Ur, Persépolis, Petra, Ilha de Páscoa, Nazca, Ollantaytambo e outros. Também é impressionante verificar que pirâmides não existem somente no Egito, mas sim estão espalhadas por todo o planeta Terra. A Grande Pirâmide de Gizé tem cada canto voltado para uma direção cardinal diferente: norte, leste, sul e oeste. O alinhamento na Grande Pirâmide é quase perfeito. Apenas 0,067 graus no sentido anti-horário do alinhamento cardinal perfeito. Outro alinhamento existente é o das três grandes pirâmides com a constelação de Órion. Esses dados demonstram que os construtores teriam que conhecer todo o planeta, ou que talvez a Grande Pirâmide tenha inaugurado uma espécie de cultura arquitetônica global, algo que não estava ao alcance de Quéops, Quefren, Miquerinos e seus súditos. Eles não tinham tal conhecimento. Teorias mais esotéricas dizem que as pirâmides foram construídas como marcos energéticos do planeta, uma forma de equilibrar energeticamente a Terra. Elas exerceriam um papel muito importante e sem elas o planeta entraria em uma espécie de caos. Essa hipótese, de certa forma, explicaria a incidência de pirâmides em todo o planeta e não só em Gizé. Nesse caso, a Grande Pirâmide seria um templo com função religiosa para iniciação esotérica. É fato que as pirâmides até hoje são usadas em representações esotéricas por religiões, seitas e sociedades secretas,
e até governos, como podemos ver no verso da nota do dólar. Ela está numa espécie de inconsciente coletivo e desperta fascinação em qualquer um que veja a construção. Nesse sentido, fenômenos eletromagnéticos estranhos na Grande Pirâmide foram percebidos por pesquisadores. Nos anos 70, o engenheiro eletrônico Joe Park fez uma pesquisa e descobriu que a pirâmide está envolta em uma bolha eletromagnética. E segundo ele, nesse momento, a pirâmide poderia estar entrando no hiperespaço, isto é, um acesso para outras dimensões. Ele acreditava que existe uma entrada ou portal para múltiplas dimensões ali dentro. Isto permitiria a transmissão de pessoas, objetos ou consciências de outras dimensões para cá e da nossa dimensão para lá. De certa forma, essa hipótese tem um casamento com a hipótese esotérica, mas com um vocabulário mais científico. Outra teoria bastante famosa, principalmente entre os amantes do tema Anunnaki, é a do autor Zecharia Sitchin. A hipótese dele é que as pirâmides eram montanhas artificiais para orientar os pousos das naves dos Anunnaki. Como o autor mesmo escreveu no livro O Caminho para o Céu, abre aspas, as pirâmides de Gizé passaram a fazer parte de uma rede de aterrissagem que tinha como ponto central os picos Ararat e Jerusalém. Em virtude de sua localização, alinhamento e formato, as próprias pirâmides serviam como marco de orientação, fecha aspas. Também existe a tese do engenheiro Christopher Dunn de que a Grande Pirâmide foi uma enorme usina de energia geradora de hidrogênio. Ela funcionava através de uma solução de ácido clorídrico e zinco hidratado, que, quando combinados, gerariam hidrogênio. O mistério fica ainda maior quando vemos a utilização desse elemento em aeronaves modernas, desde o Zeppelin até foguetes espaciais. Alguns pesquisadores acreditam que os construtores das grandes pirâmides estavam obcecados pelo calendário e tinham necessidade de descobrir a duração certa do ano solar. E a medição certamente disso foi feita a partir de uma série de proporções geométricas observadas com a sombra da ponta da Grande Pirâmide e das outras duas ao lado. Ou seja, pode ter sido um gigantesco e perfeito calendário ou medidor do tempo. De acordo com o grande pesquisador Robert Bauval, as três grandes pirâmides seriam a representação de Órion, conhecida popularmente no Brasil como Três Marias. Então as pirâmides teriam finalidade religiosa e, segundo seus cálculos, o alinhamento perfeito com as construções teria acontecido por volta de 12 mil anos atrás, o que reforçaria a tese dela ser antediluviana, ou seja, de outra humanidade, o que aproxima esta teoria dos dados apresentados por Platão. Com as dificuldades de se fazer uma pesquisa arqueológica honesta nos dias de hoje, e os impedimentos do próprio governo egípcio, fica muito difícil nesse momento sombrio da humanidade saber exatamente quando foram feitas as pirâmides e por quê. Contudo, as evidências apontam para uma grande antiguidade, alta tecnologia, para uma civilização que para nós é desconhecida. Também demonstra que as pirâmides certamente não eram túmulos. Quem sabe no futuro, em um de seus túneis ainda inexplorados, esteja a resposta final. A pergunta que fica é: eles irão nos contar a verdade?